Graça e paz da parte do nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Israel e hoje nós estamos começando com um profundo senso de responsabilidade, de temor a Deus e alegria no coração, porque apresento o nosso primeiro Maná Podcast. Esse não é mais um projeto de mídia. Não é mais um projeto de mídia. Isso aqui é um local onde vai ser usado para cada episódio mostrar, ensinar as pessoas de forma tranquila, mas também de forma profunda, e estudarmos sobre e dialogarmos também sobre a Bíblia, sobre teologia, sobre a vida cristã, de forma séria, de forma honesta, de forma edificante para a Igreja de Cristo. Volto a dizer, esse não é mais o início de um projeto de mídia, não. É o início de uma conversa que eu acredito seja necessária, urgente e profundamente pastoral. O Maná Podcast, ele nasce do encontro entre vocação pastoral, estudo, caminhada cristã e uma inquietação santa daquilo que seja uma necessidade do pensamento, da fé, ou de pensarmos a fé de forma mais madura, mais bíblica e mais consciente nos nossos dias. Como pastor há aproximadamente 35 anos, eu tenho a grande responsabilidade de falar aos amados pela experiência que nós temos, e é importante que você saiba quem está falando com você. Não me apresento aqui, claro, como o dono da verdade, como alguém que esgotou os assuntos, que esgotou o conhecimento das Escrituras, ou conhecimento de Deus. Nada disso. Até porque é impossível que isso aconteça. Na realidade, apresento como um servo, pastor, um estudioso das Escrituras, um cristão em constante processo de aprendizado. Minha comunidade, aqui na região metropolitana do Recife, ela passa pelo ministério pastoral, pelos estudos teológicos, pelo aconselhamento, pela vivência com pessoas, essa vivência diária com dores, com sofrimentos, com dúvidas, com lutas, com esperanças e tudo mais que acometa o povo de Deus. Ao longo dos anos, eu percebi que muitas pessoas, muitos servos de Deus que amam a Jesus, elas frequentam igrejas, elas leem a Bíblia, mas carregam uma carga de confusão teológica profunda. Uma carga de culpa, uma carga de sentimentos que são desnecessários muitas vezes, e uma fé muito fragilizada, uma fé que não vence as
dificuldades da vida justamente porque foram fundadas em discursos rasos ou discursos distorcidos. O Maná Podcast, ele nasce exatamente desse lugar. Ele nasce exatamente dessa necessidade da escuta pastoral. Ele nasce da necessidade de oferecer um espaço onde possamos pensar a fé sem medo, onde possamos questionar sem culpa, crescer sem abandonar a fé e crescer sem abandonar a reverência. Mas por que o nome Maná? Eu quero lhe explicar essa questão porque é muito importante. Existem outros podcasts chamados Maná, mas o nosso também se chama Maná por uma questão muito pessoal, visto que o nome Maná remete, primeiramente, ao maná bíblico, que é aquele evento em que o alimento que Deus concedeu diariamente ao povo de Israel, durante a travessia do deserto, e o maná não podia ser estocado, o maná não teria que ser, na realidade, colhido todos os dias, porque senão estragava. Isso ensinava dependência, confiança e espiritualidade dependente. O que nós queremos mostrar ao escolher esse nome, a minha intenção em particular foi clara. Este podcast não oferece fórmulas mágicas, promessas vazias ou respostas instantâneas. Ele oferece alimento diário para a mente e para a fé. Reflexões que precisam ser digeridas, que precisam ser pensadas, que precisam ser aplicadas com responsabilidade. O Maná Podcast, ele não é um fast food espiritual. É um convite à maturidade. É um convite a você vivenciar o Evangelho tal qual se apresenta nas Sagradas Escrituras. E por que mais um podcast religioso ou teológico? Muitos se perguntam, e me perguntam também sobre essa questão. Por que mais um podcast cristão? Não já tem tantos por aí? Sim, tem. Mas por que falar de teologia em um tempo em que as pessoas querem mensagens rápidas, querem mensagens motivacionais? Tudo isso foi levado em conta. Minha resposta é simples e pastoral. Porque toda fé que não pensa adoece. A teologia não é um luxo acadêmico. A teologia não é um assunto reservado apenas para os seminários. Toda vez que alguém diz quem é Deus, o que Deus fez, o que espera de nós, o que devemos fazer para agradá-lo, como devemos viver no mundo, tudo isso estamos fazendo teologia. Porque a questão não é se fazemos teologia. A questão principal é que tipo de teologia estamos fazendo. Então, o Maná Podcast nasce para ajudar você a ler a Bíblia com mais clareza, a identificar erros doutrinários que muitas vezes se apresentam, a desenvolver discernimento espiritual, a integrar a fé, razão e vida piedosa ou vida prática e crescer sem perder a simplicidade do Evangelho. O que você vai encontrar nesse podcast que estamos iniciando hoje, e toda semana teremos um programa
com assunto diferente. O que você vai encontrar? Aqui nós vamos trabalhar 3 vertentes, que são grandes eixos da teologia e da vivência cristã. Primeiro, a Bíblia. Aqui vamos tratar a Bíblia com o respeito que lhe é devido. Aqui falaremos sobre interpretação bíblica, contexto histórico, textos difíceis, passagens mal utilizadas e leitura responsáveis das Escrituras. Não para complicar a fé, não para discutir, não para polemizar, mas para proteger. A segunda vertente é a teologia. Aqui as doutrinas centrais da fé cristã vão ser trabalhadas. A história da igreja, as heresias antigas e as contemporâneas, as interpretações bíblicas que surgem no nosso dia a dia. Então, esses desafios teológicos do nosso tempo serão tratados aqui. Tudo isso com seriedade, sem sensacionalismo, sem ataques pessoais. Vamos trabalhar isso com muito carinho. E, por fim, o terceiro tópico, a fé cristã. A teologia só faz sentido se ela for vivida na vida real. Por isso falaremos sobre espiritualidade saudável, sobre o sofrimento, sobre culpa religiosa, sobre ética cristã, sobre liderança, sobre salvação, sobre família, sobre vida devocional, porque a fé que professamos precisa ser vivida no cotidiano. E é isso que nós iremos tratar aqui. Quero deixar algo muito claro desde o início. O Maná Podcast não é um tribunal teológico. O Maná Podcast não se dá a condição de tentar defender as coisas usando palanque teológico. Não. É um espaço de diálogo responsável. Nós receberemos aqui vários convidados que são homens e mulheres de Deus, que estão imbuídos da grande responsabilidade de trazer ao povo de Deus orientações seguras, bíblicas, e que vão ajudar em muito a você que está nos assistindo a crescer na graça e no conhecimento. Para quem é esse Maná Podcast? Para você que ama a Bíblia, para você que quer crescer na graça, quer entendê-la melhor, para você que já se sentiu confuso com muitos ensinamentos deturpados e muitas vezes diante de discursos contraditórios, para você que deseja crescer espiritualmente sem abrir mão da sua razão, para aquele que é líder na sua igreja, na sua célula, para aquele obreiro, professor ou estudante de teologia, que está cansado de respostas prontas para dores profundas. Não é necessário ter formação teológica para nos acompanhar. O que se espera é que você tenha um coração ensinável. O nosso compromisso com você é muito sério e remete-nos como apresentador responsável por esse trabalho, por esse projeto. Eu assumo aqui publicamente que alguns compromissos deverão ser assumidos por nós. Fidelidade nas Escrituras, como regra de fé e prática. Nós teremos a responsabilidade do ensino, a humildade para reconhecer limites, amor à Igreja de Cristo e zelo pastoral pelas pessoas. Falar de Deus é coisa séria. E nós aqui assumimos esse compromisso e pretendemos conduzir cada episódio dessa forma. Então, você é nosso convidado para o Maná Podcast.
não é apenas um podcast, é um convite a uma jornada de amadurecimento, de fé, amadurecimento espiritual, nem sempre confortável, porque vamos ter momentos de discussão saudáveis. A minha oração é que cada episódio seja como um maná na sua vida, suficiente para aquele dia, para você crescer naquele dia, desenvolver, fortalecer na caminhada, como sinal de uma reflexão da vida cristã. Então eu quero te convidar para participar. Todas as semanas, na quinta-feira, nós estaremos colocando no ar o nosso podcast. Você é o nosso convidado. A partir das 19 horas, teremos um episódio novo aqui no Maná Podcast. Fique com Deus e que Deus lhe abençoe rica e poderosamente.